o governo chega a um ponto no orçamento que está explodindo os gastos. E, como solução, ele anuncia um corte de gasto porque não está conseguindo pagar todas as despesas, tem um problema fiscal. Mas nós sabemos que o governo, quando ele anuncia esse corte de gasto, ele nunca se inclui. A máquina do governo, a folha de pagamento do governo, os funcionalismos do governo, os gastos, o tamanho do governo, isso nunca é incluído nesse corte de gasto. E esse corte de gasto sempre vai impactar diretamente a quem? Em cima da população. Mas nós não vemos passar reforma administrativa, passa tributária, passa previdenciária, e agora, inclusive, nós estamos vendo rumores aí de alguma coisinha com relação à reforma tributária, à reforma previdenciária novamente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se você acha que você está garantido, eu pensava um pouco melhor sobre isso. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Realmente, o governo, quando a gente fala aqui em governo, é bom a gente esclarecer que, na verdade, não estamos falando de força política, de partido político, porque a tendência é que todas as vezes que as pessoas estão disputando as eleições, elas prometem muita coisa e quando elas assumem o governo, não é nada daquilo. Visto que na questão da reforma da Previdência, no governo passado, nós vimos as pessoas que assumiram o poder, elas estavam defendendo que não deveriam ter uma reforma e o primeiro ato foi uma reforma da Previdência. Mas o fato é que esse governo, ele anunciou o corte do gasto, enviou proposta, ainda que tardia, demorou muito, mas no que tange aqui o nosso canal, o que a gente percebeu? O BPC, existe várias situações no sentido de diminuir o acesso, diminuir a quantidade de pessoas que vão conseguir entrar no benefício, diminuir a permanência delas também, isso dizendo, né, que as coisas que estão sendo feitas precisam ser ajustadas, remodeladas e tudo mais, na verdade é criando obstáculo dito para poder impedir que essas pessoas acessem. Da mesma maneira, o auxílio-doença, que hoje tem um nome diferenciado, que é o auxílio por incapacidade temporária, inclusive reduzindo aí a questão da renda mensal para efeito do abono do PIS. Falaram também em questão militar, mas isso a gente não fala aqui, não é assunto do canal. E a gente sabe que na questão militar ele sempre anuncia alguma coisa e na verdade quase não mexe em nada, né? A bomba sempre arrebenta do lado do mais fraco. E por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos vendo o número de empregos formais diminuindo muito, então pouca gente entrando no mercado de trabalho, pouca contribuição. Nós sabemos que o número de aposentado cresce, a população está envelhecendo e existe uma matemática aí que as pessoas falam, né, os especialistas falam, que precisam de 6 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado, né? Então, essa conta ela está invertendo, cada vez diminui mais as pessoas que acessam o mercado de trabalho e cada vez aumenta mais aquelas pessoas que vão se aposentando e dependem de receber da Previdência Social. Logo, essa conta ela já não está fechando há muito tempo e nós sabemos disso, sem contar que eles estão pegando o dinheiro da Previdência e colocando em outros lugares, né? E diz aquelas situações de alocações de receitas, né, que eles podem fazer e tudo mais. Então, além dos cortes de gastos que nós estamos vendo, já começa a haver rumores lá, né, no governo, numa possível reforma da Previdência. Só que pense, em 2019, isso é uma reforma da Previdência que visava, né, no cálculo deles, economizar R$1 trilhão em 10 anos. Portanto, existia aí, e no Brasil, a reforma da Previdência, né, a grande reforma da Previdência acontece de 10 em 10 anos ou até um pouco mais. Existem alguns ajustes que são feitos, sim, existem alguns ajustes que são feitos, mas, na verdade, a reforma mesmo que mexe, gosta de 2019, é de 10 anos em diante, e nós já estamos com 4 anos e pouco aí de reforma e eles já estão falando em reformar de novo. O que a gente pode ver é que isso pode ser que nos próximos anos aí, bem próximo, né, já antes dos 10 anos previstos, possa haver uma nova reforma e mais uma vez essa reforma da Previdência, não esperem que seja uma reforma que seja para ampliar direitos daquelas pessoas que trabalham, que contribuem. Não, até porque na última reforma foi-se extinto o quê? Foi extinto a questão do tempo de contribuição. Hoje, na modalidade de cálculo, você até contribui mais de 35 anos, né? Para você levar os 100%, aumentou o número de anos que você tem que contribuir e você tem que ter a idade, né? Hoje você se aposenta por idade. Então tem essas
justificativa toda que eles podem mexer, porque na última reforma eles também mexeram na base de cálculo, tentando achatar mais aí, vamos dizer assim, o valor da aposentadoria. Então nós temos que estar de olho, né? Temos que estar verificando essa questão, porque propriamente daqui nos próximos anos, quem sabe, nós vamos ter aí uma articulação nesse sentido e o povo ele tem que se fazer valer nas suas opiniões e no seu direito principalmente. Por quê? Porque nós estamos vendo uma reforma tributária sendo aprovada, sendo votada, e essas reformas tributárias ela vem com simplificação, mas no bojo a intenção maior é de ampliar as alíquotas, de aumentar a tributação num país que já se paga muito imposto. Um dos maiores impostos do mundo está aqui no Brasil, né? Imposto sobre consumo, sobre isso, sobre aquilo. Agora eles fizeram um monte de arcabouço para poder dar cashback, etc. e tal, mas na verdade nós estamos vendo que todos os estados e municípios estão mexendo nas suas alíquotas para poder suportar essas perdas que vão vir eventualmente. Então, na verdade, não estão dando nada, né? Estão manipulando os números, os percentuais, para não perderem a arrecadação. E a reforma administrativa, ela é uma reforma, falamos de reforma previdenciária, falamos de reforma tributária. Uma diminui folha de pagamento, outra aumenta a arrecadação, mas é a administrativa que vai cortar os gastos efetivos do governo. Nós não vimos há anos e anos e anos. Quando foi a última reforma administrativa que mexeu nas despesas do governo fortemente? A gente tem aqui a questão dos cargos comissionados, tem um monte de coisa que é para ser verificado. Precisa fazer alguma reforma? Precisa, mas por que não mexe em determinadas situações que vai economizar também muito dinheiro para poder aliviar um pouco essa população sofrida? Mas depende da população, né? Ela elegeu o seu representante, colocou lá, mas à medida em que eles vão manipulando e vão fazendo as coisas, principalmente a favor deles e nunca a favor da população, a população ela não tem feito nada. Então tá aí, agora é com vocês. Pense direitinho nisso, senão de repente a gente vai ficar trabalhando até morrer e eles estão modificando e a gente não consegue aposentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.